Capítulo 9. A Moeda da Verdade. A coletiva de imprensa foi montada no deck principal do santuário, o mesmo local onde, meses antes, a visão do resort havia sido concebida. Mas agora o cenário era outro. Ao fundo, a Torre Éter se erguia, majestosa e intacta, um símbolo de resiliência. Mas em primeiro plano, visível para todas as câmeras, estava a ferida aberta dos bangalôs destruídos e, ao longe, a devastação da Vila dos Pescadores. Dezenas de jornalistas do Brasil e do mundo estavam presentes, atraídos pela história dramática, o resort bilionário destruído antes de nascer. Eles esperavam uma história de perda, de falência, de um sonho afogado. Ricardo caminhou até o púlpito improvisado. Ele não usava um terno, mas uma camisa simples e calças sujas de lama. Ao seu lado estavam Pedro Monte e sua diretoria. "Bom dia", começou Ricardo, sua voz calma, mas projetada com força. "Eu sei o que as manchetes estão dizendo. E elas não estão erradas. Nós sofremos um golpe duro. A tempestade Yara foi implacável." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera principal. "Mas antes de falarmos sobre o futuro, quero falar sobre a verdade. A verdade sobre como este lugar foi construído. Muitos de vocês contaram a história do prêmio de loteria de 100 milhões de reais. É uma boa história, mas é incompleta." Um murmúrio percorreu os jornalistas. 100 milhões de reais é muito dinheiro, mas não é suficiente para construir um sonho desta magnitude. A verdade é que o santuário foi um projeto alavancado. Para realizar cada detalhe que sonhamos, eu contraí uma dívida significativa, uma dívida de 400 milhões de reais, com um consórcio de bancos de investimento, que acreditaram na nossa visão. Uma dívida que planejávamos começar a pagar em 1 ano, com a receita gerada pela lotação que já tínhamos garantida para os próximos 18 meses. O choque foi visível. Ele não estava apenas admitindo a perda, estava revelando sua vulnerabilidade financeira para o mundo. E agora, a tempestade. O prejuízo direto com a perda dos bangalôs, os danos estruturais e a destruição do paisagismo é estimado em 80 milhões. Some isso à nossa dívida existente e a matemática é brutal. Qualquer CEO, qualquer financista, diria que a única saída lógica é focar cada centavo em reabrir o mais rápido possível para gerar receita e pagar os credores. Ele se virou e apontou para a vila devastada. "Mas olhem para lá. Aquilo não é um número numa planilha. Aquilo são as casas, as vidas e o futuro dos nossos vizinhos, das pessoas que nos acolheram, dos pais e mães de muitos de nossos 450 guardiões. E, por isso, a presidência do santuário tomou uma decisão, a única decisão possível. A inauguração para hóspedes está adiada. Pelos próximos 90 dias, 100% dos nossos recursos, nossa mão de obra e nosso foco estarão na reconstrução da Vila dos Pescadores. Cada casa será reerguida, mais forte do que antes. Cada barco será consertado ou substituído. Isso terá um custo adicional, não planejado, de aproximadamente 25 milhões de reais. Um jornalista gritou no meio da multidão. "Mas e os seus investidores? E os bancos? Eles vão permitir que você gaste dinheiro que não tem em um projeto social em vez de pagar sua dívida?" Ricardo sorriu, um sorriso cansado, mas desafiante. "Eu ainda não falei com eles, mas acredito que eles não investiram apenas em concreto e vidro. Acredito que investiram em uma ideia. E a ideia do santuário é esta. Nosso maior ativo não são os quartos, mas a nossa alma. E nossa alma, neste momento, reside naquela vila. Se perdermos isso, perdemos tudo." Antes que outra pergunta pudesse ser feita, Pedro Monte deu um passo à frente. "Eu gostaria de acrescentar algo", disse o construtor, sua voz ressoando com emoção.
A Monte Engenharia teve um lucro substancial na construção deste projeto, mas o que vimos aqui nos últimos dias, o que Ricardo fez, transcende os negócios. Por isso eu anuncio que a minha empresa doará 10 milhões de nosso lucro integralmente para o Fundo de Reconstrução da Vila dos Pescadores. Nós construímos o resort, agora vamos ajudar a reconstruir os lares. A revelação causou outra onda de espanto, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Enquanto os flashes disparavam, um homem de terno elegante, que estava discretamente na parte de trás da plateia, caminhou até o púlpito. Era uma figura desconhecida para a maioria, mas cujo nome era sussurrado em reverência nos círculos financeiros mais altos, o Sr. K., o representante enigmático de um fundo soberano do Oriente Médio, um dos investidores silenciosos no consórcio que financiou o santuário. Ele pegou o microfone. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas carregada de um poder absoluto. Meu fundo investe em centenas de projetos ao redor do mundo. Nós investimos em números, em projeções, em retorno sobre o capital. Mas hoje, ele olhou para Ricardo, hoje eu vi um líder que, confrontado com a escolha entre o capital e o caráter, escolheu o caráter sem hesitar. Ele se virou para os jornalistas. O santuário não está em crise. Está mais forte do que nunca. Seu valor de marca, após os eventos de ontem, se tornou incalculável. Portanto, em nome do nosso fundo, eu anuncio duas coisas. Primeiro, estamos estendendo o prazo de pagamento da dívida em 2 anos, sem juros adicionais. Damos ao santuário o tempo que ele precisa para se reerguer. E segundo, ele fez uma pausa dramática. Nós igualaremos a doação do Sr. Monte e adicionaremos mais 15 milhões ao fundo de reconstrução. O custo total da vila está coberto. A comunidade vem primeiro. A coletiva de imprensa terminou em um pandemônio de excitação. A história tinha virado de cabeça para baixo. O desastre transformara-se em um triunfo de filantropia e liderança. Mais tarde, exausto, Ricardo estava em sua sala, observando o sol se pôr. Ele havia apostado tudo na verdade e o mundo tinha respondido com uma generosidade que ele não esperava. O celular vibrou. Um número que ele não via há anos. Um número que fez o coração parar. Era Laura, a sua ex-mulher. Ele atendeu, a mão tremendo. Laura? Ricardo! A voz dela do outro lado era diferente. Não havia raiva, a mágoa, a decepção que ele se lembrava. Havia admiração. Eu vi a coletiva de imprensa. O mundo todo viu. Ricardo, Não, deixa eu falar. Eu passei os últimos anos te odiando, Ricardo. Odiando o homem que se perdeu na obsessão, que colocou o trabalho acima de tudo, que nos levou à ruína. O homem que eu vi hoje na TV, eu não conhecia. Houve um silêncio. Ricardo podia ouvir a respiração dela. O homem que eu vi hoje, o homem que sacrificou dezenas de milhões por uma vila de pescadores, que falou de alma, esse é o homem pelo qual eu me apaixonei há 20 anos, o sonhador, o idealista, o homem que se perdeu em algum lugar no caminho. Ricardo fechou os olhos, o peso de anos de culpa caindo sobre ele. Ele sinto muito, Laura, por tudo. Eu sei, mas eu não liguei para ouvir desculpas. Eu liguei por causa da nossa filha. O coração de Ricardo gelou. O que tem a Sofia? Ela viu a coletiva também, Rick. Ela tem 17 anos agora. E nos últimos anos, tudo o que ela ouviu sobre o pai foi... Bem, você sabe. Mas hoje ela viu um herói. Ela viu o pai dela escolher pessoas em vez de dinheiro. E pela primeira vez em muito tempo, ela me disse que estava orgulhosa de você. Ela fez uma pausa e Ricardo sentiu o impacto daquelas palavras como uma onda física. Ela quer te ver, Ricardo. Ela quer conhecer o homem que construiu o santuário. Ela quer passar as férias escolares aí, ajudando na reconstrução da Vila dos Pescadores. Se você aceitar, é claro. Ricardo caiu numa cadeira.
as lágrimas que ele segurou por anos finalmente rolando por seu rosto. Ele havia perdido 3 bangalôs, enfrentado uma dívida de R$500 milhão e uma tempestade apocalíptica. Mas naquele instante, ao ouvir a voz da sua ex-mulher oferecendo-lhe a chance de se reconectar com a sua filha, ele soube que tinha finalmente recuperado a única coisa que realmente importava. É claro que eu a aceito, Laura. Diga a ela que o pai dela está esperando. A ligação terminou. Ricardo olhou para fora, para a noite que caía. O império de concreto e vidro parecia pequeno, insignificante. Ele havia construído um santuário para o mundo, mas só agora, em meio à maior crise de sua vida, ele tinha encontrado o caminho de volta para o seu próprio santuário perdido.